Questão número 6. Um dos principais objetivos de se dar continuidade às pesquisas em erosão dos solos é o de procurar resolver os problemas oriundos desse processo, que, em última análise, geram uma série de impactos ambientais. Além disso, para a adoção de técnicas de conservação dos solos, é preciso conhecer como a água executa o seu trabalho de remoção, transporte e deposição de sedimentos. A erosão causa quase sempre uma série de problemas ambientais, em nível local ou até mesmo em grandes áreas. Segue a questão dizendo o seguinte: a preservação do solo, principalmente em áreas de encostas, pode ser uma solução para evitar catástrofes em função da intensidade de fluxo hídrico. A prática humana que segue no caminho contrário a essa solução é, nós estamos falando aqui do processo de erosão, ok? Que vai ser caracterizado no nosso tipo de clima, né? Além, né, do intemperismo químico e físico, né? Nós temos a chuva como principal fator erosivo, ok? Principalmente quando o assunto é encostas, regiões montanhosas. Nessas regiões montanhosas, ok? Nós temos uma série de problemas erosivos que vão ocasionar deslizamentos. Isso aí fica muito claro quando a mídia mostra, né, as reportagens associando essa questão da erosão a regiões de favela, por exemplo, principalmente no Rio de Janeiro aqui, nós temos muitas favelas nas encostas de morro, né? Há deslizamentos, mortes, é aquela coisa horrível, né, que todo mundo já conhece, mas é um problema muito sério. A principal prática humana, né, que gera uma maior erosão dos solos, com certeza vai ser o desmatamento, ok? Por quê? Porque o desmatamento ele é uma agressão às encostas, porque você retira a cobertura vegetal daquela região, ok? Você arranca aquela cobertura vegetal, e aí o solo daquela região fica exposto à chuva. Porque antes a chuva, quando ela caía, ela batia na plantinha e não incidia diretamente sobre o solo. Mas quando você retira, você desmata, aquela chuva, aquela gota, ela vai cair diretamente sobre o solo. E aí vai causar erosão, vai levar aqueles sedimentos, vai erodir aquela região e em pouco tempo, com certeza, vai haver ali os chamados deslizamentos. Tá? Isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente por conta da retirada da cobertura original daquela região. Beleza? Então vamos analisar as questões. A prática humana que segue no caminho contrário à solução da erosão, obviamente, é a aração. A aração, ela pode auxiliar a erosão sim, ok? Ela pode sim provocar um aumento da erosão, beleza? Só que é muito menor, é quase incomparável, beleza? Incomparável, beleza? A questão do desmatamento. Então essa opção a gente vai descartar. Muito bem. A opção B, o terraceamento. Na verdade, para que você possa entender tanto o terraceamento quanto o pousio, né, e a drenagem, vou colocar uma imagem aqui para vocês. Nessa primeira imagem, nós estamos destacando o terraceamento, que é também conhecido como cultivo em curvas de nível, beleza? Que consiste praticamente no quê? Em você construir terraços. Em vez de você permitir que seja de forma direta, uma forma retilínea, né, na declividade da montanha, você vai evitar que haja um total escoamento dessa água, para que ela não possa passar fazendo a erosão, passar fazendo a retirada de sedimentos desse solo, beleza? Então você faz terraços, que são barreiras de contenção para que a água possa cair devagar e não causar erosão nessa região. É muito utilizada principalmente no Sudeste Asiático, na chamada Ásia de monções, principalmente para o cultivo de arroz. Muito bem. A questão do pousio, ela também é importante. Por quê? O que é o pousio? O pousio consiste numa técnica agrícola, ok? Que é muito simples. Você deixa uma parte da terra descansando enquanto você cultiva na outra. Isso é uma prática que busca beneficiar o solo, já que o esgotamento do solo também é motivo, ok?
motivo de erosão, ok? É uma prática humana que acaba aumentando a erosão, ok? O pouso é na contramão desse processo, ok? Evita a erosão. E a terceira imagem nos mostra as chamadas drenagens, okay? Que normalmente são feitas com barreiras também. O que consiste na drenagem? A drenagem é praticamente como se você fizesse um rio artificial, para que haja um escoamento da água que cai sobre a montanha. Normalmente são feitas essas barreiras, né? Para que se evite que junto com a água também saia sedimentos que causem a erosão do solo, ok? Gente, opção A, aração, não. Opção B, terraceamento, a gente já viu que não. Opção C, pouso, descartado. Opção D, drenagem, pelo contrário, a drenagem ajuda, né? E a opção E é a que nos sobra, que é o desmatamento. Que, como eu já falei aqui para vocês, com certeza o desmatamento é a prática humana, tá? Que vai na direção contrária à solução do processo de erosão. Porque você arranca a cobertura vegetal, o solo fica exposto, a chuva vai fazer a erosão daquele solo e com certeza haverá deslizamentos e problemas futuros. Ok? E aí, pessoal, beleza? Então, voltamos então ao nosso terceiro bloco, beleza? De questões do Enem 2011, questões de geografia, ok? Então vamos continuar analisando as questões. Vamos à questão número 7. Vamos ler o enunciado. Questão número 7. O fenômeno de ilha de calor é o exemplo mais marcante da modificação das condições iniciais do clima pelo processo de urbanização. Caracterizado pela modificação do solo e pelo calor antropogênico, o qual inclui todas as atividades humanas inerentes à vida na cidade. Muito bem. Nós estamos falando de uma questão de um fenômeno climático ou do microclima urbano, conhecido como ilhas de calor. Como o próprio nome já diz, por ele ser urbano, ele se dá, obviamente, no ambiente da cidade, né? E a cidade que sofreu uma série de modificações. E eu coloquei uma imagem aqui para que vocês possam visualizar bem essa questão que eu estou querendo trazer à tona aqui. A questão das ilhas de calor. Repare que nessa imagem nós temos uma série de ambientes que estão impermeabilizados, ou seja, onde a água, né, principalmente a água da chuva, não consegue percolar ou passar, okay? Normalmente é escoada para as chamadas galerias de águas pluviais. Nós temos prédios altos, muito altos, que evitam, por exemplo, que os ventos circulem com maior facilidade, né? Nós temos muitos carros, né, que emitem os gases provenientes do efeito estufa. Nós temos esses gases também que são soltos, principalmente pelas chaminés das fábricas que normalmente ficam próximas a essas regiões centrais ou em regiões industriais da cidade, né, o polo industrial da cidade. Enfim, todos esses problemas, tá? Todas essas questões que eu acabei de falar, elas trazem uma consequência. O quê? A chamada ilha de calor. A ilha de calor nada mais é do que um aumento das temperaturas, ok? Aumento da temperatura na região urbanizada, na região central das cidades. Que normalmente pode haver uma alteração de até 4 graus Celsius, ok? Em relação à zona rural. Então, há um aumento do calor naquela região. Esse aumento de calor a gente chama de ilha de calor. É quando você sai de uma região mais arborizada e você vai para um centro de uma cidade, você percebe que houve um aumento do calor. Tudo isso porque o calor fica retido na cidade. Há, na verdade, um mini efeito estufa por conta dos gases que são emitidos pelos carros, pelas chaminés das fábricas, ok? Pela absorção do calor, principalmente pelo asfalto e pelas regiões, né, pelo chão que é impermeabilizado, pela falta de circulação, como eu acabei de falar, dos ventos. Tudo isso causa um aumento, ok? Um aumento da sensação térmica e também um aumento do calor nessa região, beleza? Um aumento das temperaturas. Vamos analisar a questão. O texto exemplifica uma importante alteração socioambiental comum aos centros urbanos. A maximização desse fenômeno ocorre
A pergunta é muito simples. O que faz a ilha de calor se acentuar? Ou seja, a maximização das ilhas de calor. O que faz com que o calor aumente no ambiente da cidade? Vamos analisar a opção A. Opção A. Pela reconstrução dos leitos originais dos cursos da água antes canalizados. Ora, essa questão que está falando sobre as ilhas de calor, ela não pode estar associada à questão inversa. Você tem que entender a questão, tá? Ou seja, a pergunta é o que faz com que haja um aumento da temperatura? E, na verdade, a opção A, quando você reconstrói o leito original do rio, você vai recompor as matas ciliares, né? Tudo isso faz com que haja uma diminuição, gente. Uma diminuição das temperaturas. Por quê? Se antes o rio estava canalizado, agora ele corre a céu aberto, é óbvio que vai haver uma evapotranspiração, o aparecimento da vegetação das chamadas matas ciliares, né, ao redor do rio, nas margens dos rios. Ok? Isso faz com que a temperatura diminua. Qualquer tipo de arborização da cidade, qualquer tipo de água que agora consiga passar a céu aberto, isso faz com que haja uma queda na temperatura dentro da cidade. Ok? Então, a opção A, completamente incorreta. Vamos analisar a opção B. Opção B. Pela reconstrução de áreas verdes nas áreas centrais dos centros urbanos. Ora, isso, na verdade, é uma solução contra as ilhas de calor. Se você for analisar, né, você já viu com certeza vários filmes que se passam no Central Park, nos Estados Unidos, né, precisamente na cidade de Nova York, que é um parque, né, totalmente arborizado. Para quê? Para se diminuir, exatamente isso, para diminuir essa ilha de calor que é gerada nessas regiões centrais da cidade. Mas aqui no Brasil nós temos também exemplos. Por exemplo, se eu falar para você do Parque do Santana, no Rio de Janeiro, Parque do Ibirapuera, né, que é muito conhecido aí em São Paulo, tudo isso são soluções, ok? Soluções. Então, isso não agrava o problema. Nós estamos procurando, entre as opções, aquela que faz a maximização, aquela que agrava o problema das ilhas de calor, ok? Então, a opção B e a opção B está completamente incorreta. Vamos analisar a opção C. Pelo uso de materiais com alta capacidade de reflexão no topo dos edifícios. Ora, se no topo dos edifícios você colocar materiais que fazem a reflexão, eles vão refletir os raios solares, aquela energia solar não vai chegar na cidade, ela vai bater nos prédios e vai embora. Porque ela está no topo, aquela energia será irradiada ou também será refletida. Isso vai diminuir o calor e não aumentar. Então a opção C está completamente equivocada. Vamos olhar e analisar a opção D. Pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais da cidade. Gente, essa opção está completamente correta. Por quê? Um dos principais motivos, tá? Um dos principais motivos para o aumento das temperaturas nas cidades é exatamente a impermeabilização do solo. Que nada mais é do que você fazer o calçamento, né, cimentar as calçadas e fazer o calçamento das ruas, como por exemplo, pavimentação, asfaltamento, tudo isso faz com que a água ela seja canalizada para as galerias de águas pluviais. Isso é um problema sério, ok? Por quê? Porque o asfalto, além dele não conter a água, ele faz uma operação inversa, ele contém o calor, ele absorve o calor. Para você ter uma noção, 95%, tá? 95% da energia solar que entra no nosso planeta, quando ela bate sobre os asfaltos, pela cor ser mais escura, né, ele fica 95% retido e apenas 5% é refletido. Ora, isso é um problema sério, porque se há absorção do calor, a tendência é que naquele ambiente da cidade, como existem várias ruas, e por que não dizer, somente ruas, né, pavimentadas, nós teremos um aumento, né, do calor naquela região. Então isso vai acentuar as chamadas ilhas de calor, beleza? Então a opção D está completamente correta, mas vamos analisar antes de terminar essa questão. Opção E. Pela reconstrução de vias expressas e gerenciamento de tráfego terrestre. Tá? Ora, se você
vai gerenciar o tráfego terrestre, ok? E implementar vias expressas significa que você terá menos trânsito nas cidades, significa que menos carros vão ficar parados emitindo gases, ok? Menos camadas de gases sendo liberadas, né, para o ambiente. Obviamente que isso vai gerar uma menor ilha de calor, ou seja, a temperatura vai abaixar, porque você não tem mais tantos carros trafegando ou parados em trânsitos, como é comum em todas as cidades que nós vemos no Brasil ou grandes cidades no mundo todo. Então, gente, a opção que vai, de melhor forma, responder as nossas questões, com certeza vai ser a opção D, pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais das cidades, ok? Bom, vamos continuar analisando as outras questões desse bloco. Vamos olhar então a questão número 8. Muito bem, vamos ler a questão. O professor Paulo Saldiva pedala 6 quilômetros em 22 minutos de casa para o trabalho, todos os dias. Nunca foi atingido por um carro, mesmo assim é vítima diária do trânsito de São Paulo. A cada minuto sobre a bicicleta, seus pulmões são envenenados com 3,3 microgramas de poluição particulada, poeira, fumaça, fuligem, partículas de metal em suspensão, sulfatos, nitratos, carbono, né, compostos orgânicos e outras substâncias nocivas. A população de uma metrópole brasileira que vive nas mesmas condições socioambientais das do professor citado no texto apresentará uma tendência D. Ora, colocando uma imagem aqui para que vocês possam ter uma noção. Hoje, a qualidade do ar é um problema mundial, mas ele vai ficar também em primeira mão nas grandes cidades, ok? Nós temos uma péssima qualidade do ar. Coloquei a foto aqui de duas meninas chinesas, né? Inclusive até que chama atenção nessa imagem que quis trazer para vocês, é que esse cachorro também usando uma máscara, ou seja, onde o ar é muito poluído. No mundo inteiro, o número de casos, ok, em que são registrados nos hospitais pessoas que estão com problemas respiratórios, todos os ites, né, que a gente chama sinusite, faringite, laringite, todos esses ites, que são doenças respiratórias, no sistema respiratório, ok, elas têm aflorado o mundo afora por conta da qualidade do ar. E é o que acontece com esse professor de São Paulo, né, que pedala aí nas ruas, mesmo não sendo atingido pelos carros, ele é atingido pela fumaça que sai dos carros, né, que afeta a sua saúde. Ok? Ele vai acabar inalando e vai com certeza ter problemas respiratórios. Isso aí é uma coisa que tem acontecido no mundo inteiro. Mas na China, depois daquela Olimpíada de 2010, isso ficou muito característico, onde você não conseguia ver nem aquele estádio principal, né, que era o ninho, né, ninho do pássaro, porque a China tem uma série de indústrias, é um dos países que mais vem desenvolvendo indústrias nas suas cidades, e acaba essa imagem aqui falando mais do que 1000 palavras. A péssima qualidade do ar, porque um cachorro também, né, está utilizando máscaras. Ora, uma outra imagem aqui para vocês entenderem bem. Aqui, o centro da cidade de Pequim, ok? Repare que essa imagem está toda embaçada, mas não é pela qualidade da câmera que tirou, não, que é muito boa, ok? Mas, na verdade, ela está embaçada porque existe uma fumaça, uma poluição gerada pelos gases que são liberados por carros, né? E também pela indústria, beleza? Vamos continuar analisando aqui, então. A população de uma metrópole brasileira que vive nas mesmas condições socioambientais das do professor citado no texto apresentará uma tendência D. O que vai acontecer com uma população que vive na mesma condição ambiental das do professor? Opção A, ampliação da taxa de fecundidade. Ora, não tem nada a ver, né? Por quê? Taxa de fecundidade nada mais é do que o número de filhos por mulher. Então a mulher não vai ter mais filhos porque ela está respirando um ar, né, impuro.
Na verdade, ela vai ter mais filhos por outra coisa que a gente já sabe muito bem. Mas a opção A, aqui nesse caso, não. Ok? Opção B. Diminuição da expectativa de vida. Gente, se uma pessoa tem uma péssima qualidade do ar, obviamente ela tem uma péssima qualidade de vida. Ok? A qualidade de vida dessa população vai estar comprometida por conta do ambiente que é sujo, é ruim. Ok? Obviamente que isso pode sim afetar a expectativa de vida dela. Por quê? A expectativa de vida é a esperança de viver, ou seja, é a média de até quantos anos vive uma população. Ou qual a idade que a população normalmente morre. Ok? É a esperança de vida, é até quando aquela pessoa daquela população vive. Ok? Essa expectativa de vida ela pode sofrer uma diminuição por conta da qualidade do ar, que vai estar afetando diretamente a qualidade de vida dela. Então a opção B pode ser a nossa opção que nós estamos correndo atrás aí para responder essa questão, beleza? Opção B, diminuição da expectativa de vida, pode sim ocorrer. Vamos analisar a opção C. Elevação do crescimento vegetativo. Ora, gente, crescimento vegetativo é a diferença entre o número de óbitos e o número de nascimentos. Ora, dizer que haverá uma elevação do crescimento vegetativo, ou seja, que a população vai crescer, na verdade não vai acontecer o contrário. Porque a tendência é você ter mais pessoas, né, com problemas de saúde, principalmente de ordem respiratória, e haver uma diminuição do crescimento vegetativo. Então a população não vai crescer, a tendência dela é diminuir por conta da qualidade do ar que se respira, por exemplo, em São Paulo, como no caso do professor. Ok? Então, opção C, incorreta. Opção D, aumento na participação relativa de idosos. Na verdade, os idosos, eles serão os mais afetados por conta da qualidade do ar, porque eles têm um sistema imunológico mais fraco, ok? Eles já estão mais debilitados. Então, na verdade, a tendência não é a população de idosos crescer, né? A tendência é diminuir, porque eles são um dos principais personagens afetados por essa poluição, ok? Então, opção D, incorreta. Opção E, redução na proporção de jovens na sociedade. Não. Por quê? Porque o jovem tem um sistema imunológico muito mais forte, ok? Então, a tendência é que haja uma resistência a esse tipo de poluição. Óbvio que com o passar do tempo, né, ele vai sofrer também uma série de problemas de ordem respiratória, de saúde, na sua qualidade de vida, mas isso mais de uma forma mais prolongada, ok? Então, gente, nessa questão, beleza? Na questão 8, a resposta certa será a opção B, diminuição da expectativa de vida, já que a população que vive na mesma condição de vida, tá, sob, né, o mesmo ar que esse professor, na cidade de São Paulo, a tendência é que haja uma diminuição da esperança de viver, já que a qualidade do ar é muito ruim. Beleza? Entendido?